Salmo 1, bastante conhecido por todos nós, diz o seguinte: bem-aventurado ou muito feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Por outro lado, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os versículos 1 e 2 desse salmo começam apresentando o justo de duas formas. Primeiro, na negativa, dizendo o que ele não é. E depois, na positiva, dizendo quem ele é. Na negativa, ele não é o homem que anda no conselho dos ímpios, que também não se detém ou não toma o mesmo caminho dos pecadores e, por fim, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não é esse. Por outro lado, ele é aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E por assim o ser, ele prevalece ou prevalecerá no dia do juízo, quando os ímpios não prevalecerão, porque o Senhor conhece o caminho desses justos. Esse é o momento da gente meditar na lei do Senhor. Esse salmo diz que o justo não é apenas aquele que medita na lei do Senhor aos domingos à noite. É aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Isso quer dizer que o justo fica lendo a Bíblia dia e noite? Não. Mas quer dizer que a palavra de Deus é para ele um norte, ocupa a mente dele de uma forma que em todo tempo ele está meditando nessa lei. É como se tudo que ele fizesse refletisse aquilo que ele crê, aquilo que ele conhece, aquilo que ele sabe a respeito dessa lei. E por isso esse momento é um momento santo, porque a gente se coloca diante da santa palavra de Deus para ouvir a santa voz de Deus, e a gente pede para que o Espírito Santo de Deus trabalhe nos nossos corações. Por isso eu queria convidar o Cris e também orar mais uma vez, agora por nós e por ele, para que o Santo Deus fale conosco, através da sua santa palavra. Deus, mais uma vez nós nos colocamos na tua presença, e mais uma vez fazemos isso confiando no sangue de Jesus, confiando que ele abriu um novo e vivo caminho, para que nós pudéssemos nos colocar na tua presença. Deus, e nesse momento a gente te pede, por revelação, a gente pede para que o Senhor se revele a nós por meio da sua palavra. Nós confessamos que não somos capazes de conhecer a tua mente, nós não somos capazes de conhecer os teus caminhos por nós mesmos, mas nós cremos que o Senhor nos revelou os teus caminhos na tua palavra, na tua sagrada escritura, e por isso nós pedimos nesse momento que o Senhor nos conduza através dessa palavra. Use o Cris para isso, use o teu servo mais uma vez, que o teu Espírito Santo fale com ele e também conosco, por meio da mensagem do livro de Colossenses, e que as nossas vidas possam ser, mais uma vez, confrontadas a mudar, confrontadas a se arrepender, confrontadas a se deixar transformar pela ação do seu Santo Espírito. Faça isso, ó Deus, para a tua glória e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos queridos, graça e paz de Cristo Jesus. Feliz de estar aqui e dizer que a gente entrega tudo. Agora, cumpriu o que a gente cantou. A gente precisa da graça de Deus. Mas eu creio que se a gente orou de coração no louvor, Deus ouviu. E teve não é bíblico, mas teve um cara na história que ele disse assim: se você não tem coragem de entregar, deixa Deus tomar. E às vezes eu vejo que você não vê que Deus dá uma tomadinha assim e fala: ai Deus, o Senhor está pegando, né? Aquilo que eu não quero entregar. Pois é, fazer essa leitura da ação de Deus no nosso contexto, isso é sinal de maturidade cristã. Porque a gente se apega às coisas, né? A gente se apega porque a gente tem medo de não ter amanhã ou depois. Então é bom ter um plano B. Deus, beleza, mas e se um dia Deus ficar quieto? Aí a gente segue com alguma outra coisa. E se um dia Deus não fizer nada? Aí a gente dá um plano B. Mas existem momentos em que Deus não vai falar e tem momentos que Deus não vai fazer nada, mas Ele vai continuar sendo o mesmo. Por isso que a gente não pode ter plano B. Ou é Deus ou não é.
E a gente ficou um semestre aqui, irmãos, falando que Deus criou todas as coisas no início. Falamos que Deus criou os céus e a terra. Falamos que o homem pecou. Falamos que Deus inventou família, uniu o homem e a mulher, mandou a gente ter filho, deu capacidade para a gente trabalhar, mandou a gente expandir o jardim do Éden para transformar numa cidade. Lá no céu, irmãos, nós não vamos ter só jardim, nós vamos ter cidade celestial, não é assim? Jerusalém não é uma cidade celestial? Pois é, tem desenvolvimento lá. Então, olha só. Agora a gente viu que o pecado, ele fez uma bagunça nesse negócio. O projeto é maravilhoso, só que a culpa é nossa. Porque o pecado fez com que todas essas coisas que eram centralizadas em Deus, deixassem de ser centralizadas nele. E passassem a ser centralizadas em nós. Quer você admita ou não, a nossa condição sem Jesus, é que tudo na nossa vida não tem Jesus como um centro. Você pode ter família, Deus não criou a família? Criou, continuamos a ter, mas Jesus não é o centro. Você pode trabalhar, ter capacidade, está lá na criação, Deus deu, mas Jesus não está centralizado em Cristo. Você pode ter relações de amizade, Deus nos fez uma grande família, e tudo isso continua acontecendo, mas a questão é que tudo isso, depois do pecado, não está centralizado em Deus. Por quê? Porque o pecado faz um abismo entre nós e Deus. Aí está falando coisa que a gente já sabe, mas a gente precisa lembrar. Não está centralizado em Deus. E se não está centralizado em Deus, preste bastante atenção nisso. Ou está centralizado em você mesmo, é ego no centro, e às vezes a gente é tão bonzinho que ele diz assim, eu não penso para mim, eu sou seta para o outro. Então, como é que fala? Quando é o outro é alteridade, pois é centralizado no outro. Nem em mim, nem no outro. Mas é em Cristo Jesus. E é dele para mim, e é dele para o outro. A grande questão que eu gostaria de perguntar nessa manhã para você, e eu queria perguntar para mim. E eu queria que a gente pensasse honestamente diante de Deus. Todas as coisas que Deus criou, que Deus deu para você e para mim, estão centralizadas em Cristo. Efésios diz que Deus fez convergir nele todas as coisas, dos céus e da terra. Um dia, quer a gente reconheça ou não, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é Senhor. Irmãos, todas as coisas que Deus criou, vamos falar mais especificamente, seu casamento, sua família, sua vida, seu trabalho, minha família, meus filhos, meu trabalho, meu ministério, toda a nossa existência foi feita por Deus. O pecado nos separou dele. A gente continua com a mesma estrutura, mas a direção ou é para a gente ou é para alguém. Se a gente não se idolatra, a gente idolatra alguma coisa ou uma outra pessoa. Por isso que não tem jeito de viver aquilo que Deus colocou no Gênesis, se não for por aquele que volta a centralizar de novo todas as coisas em Deus. Quem é este? Cristo Jesus. Irmãos, ano após ano, eu vou ler o texto, viu? Fique tranquilo. Ano após ano, a gente tem lutado aqui na fonte para ser cristocêntrico em tudo que a gente faz. Não é fácil. Porque o mundo que a gente vive não quer mais girar em torno de Cristo. Infelizmente, eu estou falando isso com temor de Deus no coração e com tristeza no coração, mas a igreja brasileira, ela tem crescido, mas ela não tem crescido em torno de Cristo. O número de evangélicos no Brasil tem aumentado, mas a incoerência de pessoas que se dizem evangélicas e que não vivem para Cristo, têm vida centralizada em Cristo, que pensam a partir de Cristo, é enorme. Muitos ajuntamentos existem, mas não por causa de Jesus. Não em torno de Jesus. Que Deus nos livre disso. A segunda parte dessa série que Deus nos deu é que Deus criou todas as coisas, mas Ele chamou você para fazer parte disso. E para fazer parte desse projeto da criação, a gente precisa daquele que nos liga de novo em Deus. Senão, as coisas continuam. E a gente vai até dizer assim, nossa, mas Deus está me abençoando todo, é centralizado em mim, está tudo indo, eu estou prosperando, minha família é uma bênção, meu trabalho está tudo bem,
mas não está centralizado em Cristo. O ponto para a gente perceber se tem êxito ou não é o quanto de Cristo está aí. O quanto vem dele, é por ele e é para ele. A gente podia ir embora e falar, vamos pensar, avaliar a vida. Deus não vai deixar de abençoar você. E todas as coisas da criação ele continua. Sabe por quê? Existe sobre todos, os santos e os não santos, os ímpios e os justos, a graça comum. A graça que Deus continua dando sol, vem a lua, tem chuva, amanhã vai fazer calor, de terça faz calor, vem primavera, verão, outono, inverno, mas vai chegar um dia que Deus vai separar todas as coisas e vai ter vida eterna. Isso não é para dar medo. Isso é para a gente ajustar aquilo da eternidade agora. Para que esperar o novo céu e a nova terra? Vamos viver a eternidade a partir de hoje. Centralizar todas as coisas e fazer parte do jeito que Deus criou. Não basta fazer as coisas que Deus deu, irmãos. Tem que ser cristocêntrico. Não basta ter casamento, família, trabalho, ministério, viver na igreja e fazer isso e viver bem com você mesmo, se não for centrado em Cristo. Entende isso? Isso é difícil, irmãos. Eu digo a vocês que essa semana Deus solapou minha orelha, mas com amor e graça. E eu falei, Jesus, quantas coisas não estão centralizadas no Senhor? Difícil, agora há um poder para a gente fazer convergir todas as coisas na nossa vida em Cristo Jesus. É um poder que não é teu nem meu, o Espírito dele que habita em cada um de nós. O meu desejo é que nós animemos o coração para este semestre, para a gente dizer, Deus, eu quero ajustar minha vida em Cristo, eu quero fazer convergir, quero honrar a tua palavra, que diz que o Senhor fez convergir nele todas as coisas. Eu quero todas as coisas na minha vida centralizadas em Cristo. Que a palavra que sair da minha boca, o olhar que eu emitir, a paz que eu der para alguém, um aperto de mão, seja cristocêntrico. Seja para Jesus, nele, por ele e para ele. Amém? É isso que nós vamos ver no livro de Colossenses. Tudo que Deus criou, ele centralizou no Filho. Ainda bem que é no Filho e não você e nem em mim. Só que o mundo que a gente vive não gira em torno de Cristo. Vocês sabem que às vezes eu me exponho aqui falando do meu filho para vocês, e é porque a gente tem não é porque a gente é uma relação de intimidade, nós estamos aqui, um conhece a vida do outro, a gente tem um princípio de transparência. E uma das coisas que eu mais tenho dito para o João nos últimos tempos é, João, o mundo não gira em torno de você. Essa semana acho que eu falei, sem brincadeira, umas 40 vezes isso para ele. O mundo não gira em torno de você. E a resposta dele, sabe qual é? Eu quero que seja assim. É a maior expressão de um pecado sem filtro. E eu disse, eu sou você, só que eu sou político. Põe um filtro. Não digo, ou finjo que gira em torno de Jesus. Mas, meus irmãos, isso é uma prova de que a cultura que a gente vive, ela bombardeia o tempo todo a minha vida, a minha cabeça, a tua cabeça, dizendo, faça mais de você em você mesmo. É sempre para você, é tudo para nós. E o Evangelho está dizendo, não, é de Jesus, é por meio dele, e é para ele. Estão entendendo onde é que você veio amarrar seu burro? Você está vendo onde é que você veio, o que é o Evangelho, como o Evangelho é contra a cultura? Viu só como o Evangelho confronta a gente, mas liberta? Então vamos meditar na palavra de Deus. A minha expectativa é que Deus confronte meu coração esse semestre. É que Deus me faça mais parecido com Jesus. É que Deus torne este púlpito, esta igreja, mas cada vez mais cristocêntrica. Ela não tem que girar em torno de alguém, nem de programa, nem de projeto, nem de uma pessoa, nem do pregador, nem do pastor. Ela tem que girar em torno do pastor Jesus. Os nossos relacionamentos têm que girar em torno de Cristo Jesus. Foi ele que morreu na cruz. Os nossos cânticos têm que louvar Jesus. A palavra tem que apontar para ele. Nosso evangelismo tem que apontar para ele. Escola Bíblica Dominical, CFB, tem que apontar para ele. Todas as coisas, casamento, filhos, seu trabalho, nossos estudos, tudo para Cristo Jesus. Amém? Abra a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Colossenses capítulo 1, versículo 1 e versículo 2.
Podemos ler? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Os irmãos da igreja de Colossos, eles estavam sendo bombardeados com um monte de coisa sobre Jesus. Não basta dizer que é cristocêntrico, tem que pensar o que a Bíblia diz, quem a Bíblia diz que Jesus é. Esse era o problema lá. 2. Jesus até estava no nome das coisas, mas o que eles sabiam ou pensavam sobre Cristo estava errado. Eles estavam sofrendo uma infiltração de um monte de coisa, e aí Paulo falou, não, mas Jesus não é isso que vocês estão pensando que é. Está errado. E isso está sendo expresso aonde? Nas relações. Quando vocês se ajuntam, lá na família, ou lá no trabalho, ou o jeito de viver no mundo, não está refletindo Cristo. Sexta-feira eu vi um aluno da universidade dizer uma coisa que... ele falou assim, olha aqui, vocês... não vou falar nome. Vocês que trabalham aqui, se orgulham de dizer que esse lugar é de Cristo, mas em muitas coisas eu não vejo a face de Cristo aqui, não. Por exemplo, ali, lá e acolá. Eu falei, é verdade. Cristo não está ali, Cristo não está lá e também não está lá. Isso aqui não está centralizado nele. E o povo de lá de fora está percebendo isso. A incoerência de dizer uma coisa e não fazer aquilo. A igreja de Colossos, de alguma forma, não era a incoerência de dizer e não fazer. Era o que eles pensavam sobre Cristo, ou o que estava infiltrando dentro da igreja para falar de Cristo, tinha o nome disso é heresia, pegar alguma coisa certa e desviar, fez com que eles pensassem coisas erradas a respeito de Cristo. E aí Paulo, sabendo disso, escreve a carta, para dizer, opa, deixa eu corrigir. Carta no mundo antigo, gente, funcionava como presença física. Não tem tecnologia, tem técnica, mas não tinha tecnologia virtual, digital como a gente tem. Então, o que eles tinham que fazer? Escrever uma carta e dizer, olha, às vezes a carta rodava alguns lugares e era lida 1, 2, 3, 4, 10 vezes. O culto girava em torno daquela carta, era o pastor presente. Agora, especificamente nesses 2 versículos, Paulo já adianta que ele vai ficar falando de voltar para Cristo, o Evangelho que é centralizado em Cristo e tudo da parte de Deus, o Pai, que enviou Jesus, o Filho. Só que especificamente nesse início de carta, nesses 2 versículos, ele ainda não trata dos problemas da igreja. Ele ainda não trata das questões pontuais que a igreja estava com problema, que pode ser que eu e você tenhamos também. Aliás, a gente tem, porque senão Deus não teria deixado essa palavra para nós. Mas ele começa com uma abertura muito bonita, dizendo, olha, a partir da relação que nós temos, eu aqui com Timóteo e vocês aí na igreja, eu decido escrever. Vamos pensar sobre isso. Existia uma relação entre Paulo e Timóteo e deles com a igreja. Quando a gente escreve alguma carta, hoje em dia quem aqui escreve? A gente não escreve mais carta, né? Mas era muito bom quando a gente escrevia a carta. A gente hoje, cada vez mais, está transferindo para o WhatsApp ou para alguma outra rede, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela disse assim, falar o telefone, que coisa antiga. Põe um negócio no WhatsApp, grava a voz e manda. Não precisa falar ao vivo. Não precisa falar e outro ouvir, é turno. Fala, pá, responde. Não, manda aí, é mais interessante isso. Não importa o canal, mas que a relação há. Se é boa, mais íntima ou não, o tempo é que vai dizer. Mas, Paulo e Timóteo, escrevendo para aquela igreja, eles tinham ali uma relação estabelecida. Só aqui, não. Quando Paulo escreve para Filipos, ele está dizendo, gente, eu trago vocês no meu coração. Quando ele escreve para Timóteo, ele diz, olha, você é meu companheiro, meu filho na fé. Eu vi o seu ministério crescer, olha, por favor, eu impus as minhas mãos, o dom, o chamado de Deus na tua vida está confirmado. Por favor, prega a palavra. Havia uma relação sempre estabelecida. Agora, a pergunta que a gente pode pensar nesses 2 versículos em que o autor define o destinatário e dá uma saudação para eles, qual é a base para essa relação? Qual é a base para que exista um autor falando para alguém? Qual é a base para a nossa relação? É isso que o texto está chamando a nossa atenção. Qual é a base para a nossa amizade?
Hoje a gente não manda carta. Hoje a gente não tem esse meio de comunicação, mas a gente se relaciona. Muito ou pouco, próximo ou longe, não sei, mas a gente se relaciona. A pergunta é, qual é a base da nossa relação? Se o texto de Colossos vai falar que todas as coisas estão centralizadas em Cristo, o cabeça, ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do corpo, e nós somos o corpo, estamos ligados a ele, isso significa que nós temos uma relação comum. Você é membro do corpo de Cristo, eu sou membro do corpo de Cristo, Cristo nos uniu, somos muito diferentes, mas ele gerou um povo nele mesmo, ao pé da cruz. Por isso, há uma relação estabelecida para nós. A pergunta é, qual é a base da nossa relação? No caso da abertura que Paulo faz para aquela igreja, a base é Cristo. Onde está isso, pastor? Ele começa lá, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, é pela vontade de Deus, olha como só aparece Deus e Jesus, é de Cristo Jesus, é pela vontade de Deus, para quem? Santos e fiéis, que eu gosto, nananã, e a gente pensa a mesma coisa, não, santos e fiéis em Cristo Jesus, e graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, é Deus e Cristo, Cristo em mim, Cristo em Timóteo, eu sou apóstolo pela vontade dele, partiu dele, vocês são santos por causa de Cristo Jesus, e a vocês, graça e paz, da parte de Deus. Tudo é por causa de Deus. Todas as coisas centralizadas em Deus, que se revelou a nós em Cristo Jesus. Agora, a partir disso, a obra de Cristo, ela gerou a relação de Paulo com Timóteo, e dos dois com a igreja de Colossos. Tem que ser assim comigo e com você. Foi a obra de Cristo que gerou a nossa relação. Já pararam para pensar nisso? Marido, lembra do dia que você começou a paquerar a tua mulher? Ou a sua mulher paquerou você primeiro? Ou o dia que você, lá no trabalho, conheceu o seu amigão? Todas essas coisas, elas têm um início, que não sou eu nem você, nem a circunstância, mas é Cristo Jesus. Paulo estava ligado a Timóteo, e os dois tinham uma relação com a igreja de Colossos, por causa de Deus e de Cristo Jesus. Irmãos, hoje é um dia da gente dizer, e parar, e voltar, e dizer, como é que a obra de Deus gera a minha relação com o meu irmão? Como que a obra de Deus vai gerar e ser chão para eu ter amizade com o meu irmão? O texto nos dá 3 lições, mas que todas as nossas relações, intra-fonte, o corpo de Cristo, daqui para as nossas relações familiares e todos os aspectos da nossa vida, todas as nossas relações, elas são geradas, ou têm que estar centralizadas, a partir de Cristo Jesus. E como é que a gente vai conseguir gerar e dar chão para essas relações? 3 lições, guarda no teu coração. A primeira delas, Paulo diz aqui, eu sou um apóstolo de Cristo Jesus. Preste bastante atenção, dizer que Paulo está dizendo que ele era um apóstolo, significa dizer que Jesus deu o evangelho para Paulo. Paulo não estava lá na ceia, ele não viu transfiguração, ele não estava no sermão do monte, ele não ouviu, isto é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Ele nasceu fora do tempo. Mas depois da conversão dele, em algum momento que a gente não sabe de que jeito, Jesus deu o evangelho para ele, fora do tempo. Já imaginaram isso? Jesus revelou o evangelho dele e disse assim, eu estou dando esse conteúdo para você, que é o mesmo que eu dei para eles. É o mesmo que está com Pedro, é o mesmo que está com João, é o mesmo que está com Mateus, eles vão escrever, você também vai. E você vai falar isso daqui que eu estou te mandando falar para os gentios, porque eles vão ficar lá mais em Jerusalém, mas você vai para os confins da terra. Quando ele chega para a igreja, está dizendo assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ele está dizendo, olha gente, eu só sou amigo e irmão de vocês, sabe por quê? Porque Jesus deu o evangelho. Foi ele que deu o evangelho para mim.
O Evangelho de Cristo Jesus não é o livro de Mateus, de Marcos, não é só. Mas o Evangelho de Cristo Jesus é essa mensagem que invadiu e tomou o meu coração e o teu, e é primeiro ponto que vai gerar uma relação no corpo de Cristo. O Evangelho de Cristo Jesus. Para a gente ser cristocêntrico, a gente tem que se render ao Evangelho que Cristo Jesus deu para Paulo, que não é de Paulo, e que é o mesmo Evangelho que alcançou a minha vida, a tua vida, e aqui estamos nós na fonte. Nós não estamos aqui anunciando o meu evangelho, o evangelho da Igreja Batista, é o evangelho de Cristo Jesus. E é Ele que vai gerar uma relação centralizada em Cristo Jesus, a partir deste evangelho. E esse evangelho de Cristo Jesus, olha que coisa mais bonita, ele diz assim, eu sou apóstolo de Cristo Jesus, ele logo em seguida ele está dizendo, só pode ser pela vontade de Deus. Quando as coisas são geradas no Evangelho de Cristo Jesus, Paulo não precisou usurpar nada, Paulo não precisou se nomear nada, Paulo não precisou aspirar alguma coisa, ele não fez nada, todas as coisas foram preparadas por Deus. Irmãos, eu quero que a gente sacuda o nosso coração. A palavra tem que gerar um confronto dentro de nós, tá? Gerar um confronto dentro de mim. Não foi por aspiração, nem por autonomeação, e nem por qualquer usurpação. Foi porque Deus providenciou o evangelho para Paulo, para que esse evangelho alcançasse a minha vida e a tua vida. É a primeira base para gerar uma relação centralizada em Cristo Jesus. Agora, o evangelho é um conteúdo, gente. O evangelho ele tem um conteúdo que a gente precisa conhecer e viver. E é por isso que a palavra de Deus está chamando a minha vida e a tua vida, para a gente dizer como Paulo, eu não tenho vergonha dele. Eu não tenho vergonha do evangelho, sabe por quê? Porque ele é poder de Deus para a salvação. Foi ele salva. Paulo vivia no mundo antigo, diante do Império Romano, ele está dizendo, e da sabedoria dos gregos, ele está dizendo, não, grego vai chegar a resposta, romano com o poder dele vai dar a salvação. Quem salva, quem transforma pecador em injusto é Cristo Jesus. Ele tem poder, revelado no Evangelho. Primeiro ponto para Deus chamar a minha atenção com amor e chamar a minha vida e a tua vida para um avivamento. Voltemos ao Evangelho. O Evangelho da nossa salvação. Vamos voltar para o Evangelho que nos alcançou. Vamos ter coragem de crer e confiar nesse Evangelho, gente. Ele foi dado para Paulo, ele não foi dado para mim, nem para mais ninguém, só deu para aqueles homens, para que eles pudessem, e está fechado esse dar, mas o conteúdo está fechado para a gente conhecer e gerar as nossas relações a partir do Evangelho. Mas isso não é fácil, não. Por exemplo, quem aqui, não precisa responder, mas quantas vezes você não vê sua mulher ou seu marido errar? Ou você vê seu amigo errar? Ou você vê um cara lá no trabalho errar? E aí você faz o quê? Bom, como eu sou amigo dele, a primeira coisa que eu vou fazer é falar para as instâncias superiores. Às vezes a gente dá uma confundida. Quando tá com muita ira, a gente vai na mãe e diz assim, olha, esse seu filho, vou te contar, viu? Você devia ter feito ele melhor marido, ou melhor mulher, essa sua filha. Ou a gente vai no outro melhor amigo dos três. Ó, fulano, eu não sei não, eu amo o cara lá, não sei o que, mas ele está errando. Dá um jeito lá. E aí a gente acha que a gente está fazendo uma boa ação. E está mesmo, porque a gente ama, e ama de verdade, não estou dizendo que não ama. Mas o Evangelho não quer que você vá transferir problema para o outro, não. O Evangelho quer que a gente tenha coragem de dizer, fulano, vem aqui. É Cristo nosso ponto de partida, não é? Marido, vem aqui. É Cristo que nos uniu, não foi? O Evangelho que rege nossa vida. Vamos ter coragem e ousadia no Evangelho. Vamos fazer valer a tua palavra. A pergunta é se eu tenho coragem de ser confrontado por você com base no Evangelho. Você tem coragem de me confrontar? Estou perguntando se você tem coragem de chegar para o Cris e dizer, Cris, eu vim dizer uma coisa para você. Eu te amo, você é meu irmão e meu amigo. Você está errado. Eu não estou com a razão. Quem tem a razão é o Evangelho. Eu quero falar isso para você. Você precisa ouvir.
Eu não sei se eu vou ouvir, porque eu sou orgulhoso. A pergunta é, você é ousado para dizer? Estão entendendo, irmãos? Se a gente olha o problema na vida do outro, ama, sabe do evangelho, não fala nada porque tem medo dele virar a cara, ou porque tem medo do marido ficar bravinho, alguma coisa. Não, o evangelho está em nós, morreu em nós. A Bíblia diz que a gente tem que se exortar mutuamente em amor, com base no evangelho de Cristo Jesus. Ele gera uma relação. Ao ponto da gente dizer, eu sou transparente com esse cara é transparente comigo. E eu sei que o que ele fala para mim não vem dele, vem do evangelho. Eu me submeto a Jesus na tua vida. Mas eu também quero a liberdade em alguns momentos, porque eu te amo. Poder olhar para você e dizer, irmão, volta para o evangelho. Eu estou com você, mas isso que você está fazendo não está sendo cristocêntrico. O evangelho tem que ser a base das nossas relações. Não é um desafio para nós, irmãos? Às vezes na vida a gente vai criando dedos e medos. E se eu falar e ele me dá um tapa na cara? E se eu confrontar em amor e a pessoa se ofender? Irmãos, vamos ficar do lado de Jesus e do lado da palavra e trazer esse evangelho para as nossas relações. A obra de Deus tem testemunho de Deus. Uma coisa é a nossa opinião, outra coisa é fazer valer a palavra dele nas nossas relações. É por isso que a gente tem que conhecer essa palavra, para falar essa palavra. Segunda lição é sobre quando ele fala de Paulo e Timóteo. Paulo apóstolo e o irmão Timóteo. Há uma diferença. Paulo é apóstolo e Timóteo não é apóstolo. Ele é um irmão. Os dois estão ali com diferenças, um é apóstolo, o outro não. Mas eles vivem, apesar de um não fazer o que o outro faz e não ter as mesmas responsabilidades um do outro, embora, vou falar a mesma coisa de outro jeito, embora Paulo seja o autor e o responsável de ensinar e pastorear a igreja com este evangelho, ele conta com a companhia de Timóteo. Ele não diz, Timóteo, faça para mim. Mas ele diz, por favor, me ajuda a fazer. Sou eu que vou fazer, mas fica aqui. Participa comigo. O evangelho vai fazer com que a gente consiga estar ao lado na missão. Essa é uma questão que no casamento a gente percebe muito. Quando a gente vê a mulher no pós-parto, ou no pós-parto depois de 3 anos que dilata, e neném que chora, e quer peito, e quer não sei o que lá, e a gente tem que acordar às 5 para trabalhar. Então a mulher vai lá, trabalhando na maternidade, e a gente reveza, limpa o bumbum, faz alguma coisa daqui, mas tem coisa que é da mãe. É missão, Deus criou homem e mulher, não tem jeito, a gente não tem útero, a gente não vai parir filho, não vai acontecer isso. É homem, mulher é mulher. São papéis diferentes, mas Deus uniu para eles se ajudarem mutuamente. Mulher não precisa fazer a função do homem, nem é para fazer. Mas Deus disse que ela iria auxiliar. Há diversidade de dons no corpo de Cristo, o meu lugar não é o teu, mas nós estamos ligados. Paulo era apóstolo, Timóteo não, mas Timóteo estava na companhia dele para ele exercer o apostolado. É isso que o evangelho faz com a gente. Se Paulo estivesse balançando no apostolado dele, Timóteo diria, Deus, é o que ele já falou em Filipenses, e nós já analisamos isso aqui tempos atrás, do ano passado. Cada um atente, não somente no que é teu. Eu não sou apóstolo, Paulo é. Cumpre aí, meu amado. Quem mandou ser escolhido por ele? Cada um não atente só no que é teu, mas também no que é do outro. Deus, eu não sou apóstolo, mas ele é. E de alguma forma, eu preciso que ele esteja no lugar dele. Porque ele dá Jesus para mim. Eu vim chorar essa pessoa diante do Senhor. Eu quero ter companhia diante dele. Olha como o evangelho faz com que a gente não atente para o que é nosso e a gente possa analisar o irmão e dizer, irmão, Deus te colocou naquele lugar no corpo. Marido, você é um ótimo marido. Mulher, filho, pastor, amigo, patrão. Eu quero você tem a capacidade. Você faz isso. E eu quero ser teu companheiro. Mas eu quero ver você exercer as coisas da sua vida para a glória de Deus. O mundo de hoje diz não. O mundo de hoje diz assim, então, você é apóstolo, o problema é seu. Eu não sei se eu vou te acompanhar. Se você errar, sorry.
Mas Paulo e Timóteo não. Em outros momentos, na carta, ele escreve para Timóteo e diz: por favor, você não é apóstolo, mas sofre comigo. Participa do meu sofrimento. Hoje, eu e você, nas nossas relações, a partir do Evangelho, o Evangelho quer que a gente possa olhar um no olho do outro e dizer: irmão, obrigado, porque Deus colocou você num lugar no corpo. Isso é nítido. Se você está aqui hoje dizendo assim: eu não sei qual é o meu lugar no corpo de Cristo, eu não sei para que Deus me chamou, pergunta para alguém, eu tenho certeza que alguém sabe. O dom não é para você, o dom é você dar isso para alguém, mas alguém também é usado por Deus para dar Jesus para você. Já pararam para pensar nisso? Então, quando você olhar aquele que seria Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e você está ali do lado e vendo que essa pessoa não está conseguindo ser apóstolo de Cristo Jesus, vocês estão entendendo que ninguém aqui é apóstolo, e nem vai ser. Mas naquilo que lhe cabe no corpo, às vezes é fácil a gente identificar: meu Deus, aquele irmão está patinando. Minha mulher é uma mulher abençoada, meu marido é um homem de Deus, mas não está conseguindo exercer o que Deus chamou ele para exercer. Eu quero estar na companhia dele. O Evangelho faz isso. Deus colocou você como companheiro. Deus colocou você como companheira. Isso foi antes de qualquer política usurpar essa palavra, gente. Está na Bíblia. É verdade. Tem uma carga de significação forte, mas aqui na Bíblia está dizendo que não. É companheiro de jugo no Evangelho, dizendo: meu irmão, por favor, continua sendo apóstolo. Eu estou com você aí na tua missão, na obra de Cristo na tua vida. Vamos ser ajudadores mútuos, centralizados em Cristo Jesus. E a terceira lição que o texto nos dá: como é que o Evangelho ele vai gerar, a obra de Cristo vai gerar a relação entre nós na igreja de Cristo Jesus. Está ali quando ele diz: vocês são santos e irmãos. Santos e irmãos. Ele poderia usar outras palavras para definir. Ele poderia dizer: puxa, vocês são amigões. Eu lembro de um dia que o João estava no carro, estava conversando com o Afonso. E eu fui visitar o nenê dele e falei: vamos ali, eu vou levar meu pai no aeroporto. E o Afonso conversando, e o Afonso é todo eloquente, e isso aí é um papo interessante, a gente conversando, nossa, que legal, né? E o João parou, começou a bater no meu ombro, no ombro dele, e aí eu vi que o João estava assim, eu aqui, o Afonso dirigindo, eu desse lado, e o João no meio, levantou, saiu da cadeirinha, ficou em pé, na rodovia. Eu falei: João, senta. Aí ele batendo no ombro, e ele falou assim, do nada: meus amigões. Meus amigos, assim, que legal, quero ser igual a vocês. Esse papo que eu não entendo nada, aí tá muito, meus amigos. Aí eu olhei para ele, ele ficou com vergonha, sentou e falou: papai, fiquei com vergonha, queria ser igual a vocês dois. É isso, às vezes a gente tá naquela conversa e poderia dizer: poxa, esse aqui é meu amigão. Vou definir meu irmão em Cristo como meu amigão. Não! O ponto que nos faz ser meus amigões é porque nós somos santos irmãos, não meus amigões. Santos irmãos. Deus nos uniu como santos. E o que significa ser santo, gente? É alguém consagrado. O mundo de hoje, ele sempre vai fornecer para nós meus amigões. A gente sempre vai se ajuntar socialmente em nome dos meus amigões. Mas o Evangelho vai dizer assim: não se esqueçam, vocês são santos irmãos em Cristo. Mais do que meus amigões. Os meus amigões bate no teto. Tem hora que a gente não vai mais ser meus amigões. As ideias vão divergir. Mas as ideias não têm o poder de anular o que Cristo fez por nós lá na cruz. E nos lavou no seu sangue. E gerou um povo só. Nele mesmo. Irmãos em Cristo, nós nunca vamos deixar de ser. Porque o sacrifício de Cristo Jesus não pode voltar atrás. Ele é eterno. E na eternidade a gente vai cantar o Cordeiro de Deus para sempre. Mas meus amigões pode acabar um dia. Por isso, meus irmãos, o Evangelho faz com que a gente se relacione como santos e irmãos, consagrados a Deus. Ser consagrado a Deus é um privilégio e uma responsabilidade. É dizer: Deus, a minha vida não é minha, é tua. É isso que significa. São pessoas que não se amam,
Mas não se amam em primeiro lugar, se amam porque Deus nos ama. E com o amor de Deus a gente passa a se amar. São crentes, são santos em virtude do quê? Da união com Cristo. Irmão, você está unido a Cristo, eu também estou unido a Cristo, que legal. Agora sim, meus amigões, a gente é santo, porque Cristo está aí, Cristo está aqui. E como é que isso, ele termina com uma delicadeza e para a glória de Deus ele está dizendo, então, esses santos irmãos, eles são recebedores da graça e da paz de Cristo Jesus. Essa graça e a paz de Cristo Jesus foi derramada sobre cada um de nós. É possível que a gente viva o nosso ajuntamento. Deus una pessoas num casamento. Deus coloca você para trabalhar com uma pessoa que seja totalmente diferente de você. Talvez você olhe para o teu filho, mas ele não tem nada a ver comigo. E ainda assim você poder dizer, o ponto de partida e de chegada é porque nós somos santos e irmãos. Irmãos, o Evangelho de Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus, gera a nossa relação. Ele deu o seu Evangelho. Um é apóstolo e o outro não. Mas o que não é companheiro. E eles não são só meus amigões. Antes disso, somos santos e irmãos. Recebedores da graça de Deus. Por isso nós temos paz. Eu queria que a gente tivesse coragem hoje de voltar para casa e pensar naquelas pessoas que a gente diz, Senhor, eu sei que ele é apóstolo. Não, vocês estão entendendo que não. Mas dizer, Deus, como que eu posso dizer para ele que eu sou companheiro dele? Eu queria ter coragem, Deus, no amor, de ligar para aquela pessoa, ou de falar para minha mulher, falar para o meu marido, falar para o meu filho, falar para o meu pai, ou para minha mãe. Dizer, olha, porque eu amo o Evangelho, eu amo a tua vida, eu queria dizer uma palavra de Deus para você. Não sei se você vai gostar ou não. Mas eu quero falar o Evangelho para você. Por favor, faz isso. Irmãos, às vezes o politicamente correto faz a gente pecar. Às vezes a gente tem dedos com as pessoas, quando Deus quer que a gente chegue lá e diga assim, meu irmão, eu vim dizer uma coisa cheia de amor. Mas vem para cá. Não é aqui na igreja. Olha o Evangelho. Deus colocou você na vida de alguém. E colocou alguém na sua vida. Essa pessoa é um santo. Porque Cristo vive na vida dele, ele é teu irmão, para chegar para você e dizer, vamos voltar para o Evangelho, vamos deixar isso de lado, vamos voltar para o Evangelho, vamos fazer isso, vamos viver assim. Sabe o que isso traz? Avivamento. Sabe o que isso traz? Tira o fardo pesado e deixa a gente leve para correr o caminho. A gente sente vontade de ficar com os santos. A gente é renovado nas nossas relações, porque Cristo está ali vivo dentro do nosso coração. Eu queria que a gente tivesse um tempo de gratidão a Deus pelas pessoas que Ele colocou na nossa vida. Agradeça pelo teu pai. Se você tem pai, agradeça por ele. Se tem mãe, agradeça por ela. Se tem marido, agradeça a Jesus por ele. Tem filho, agradeça. Agradeça a Deus pelo teu emprego. Agradeça a Deus pelo teu patrão, pelo teu companheiro de trabalho. Agradeça a Deus por essas pessoas, porque de alguma forma, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem da sua vida. Ele usa até aqueles que não são dele, para aperfeiçoar a obra de Cristo e treinar a gente nas virtudes de Cristo Jesus. Vamos agradecer pelo privilégio de olhar as nossas relações a partir do Evangelho. Que Cristo Jesus renove nosso vigor. Que Cristo Jesus nos dê amor e força no Evangelho, para a gente dizer, Deus, eu quero chegar até o fim. Eu quero chegar até o fim neste trabalho, quero chegar até o fim com a minha família, quero chegar até o fim com os meus amigos, e quero que o Evangelho reine na minha relação com os meus inimigos. Eu quero viver lá no mundo, Deus, naquela podridão lá na minha empresa, naquela parafernália que fica o tempo todo falando que eu tenho que viver para mim mesmo, e o Evangelho dizendo que é para Jesus, e eu sinto essa atração e essas coisas, a gente sente esse bombardeio dentro de nós, mas a gente ter coragem de dizer, não, eu quero que Cristo Jesus seja o ponto de partida e o ponto de chegada em todas as coisas da minha vida. Que neste momento de orar, por que a gente ora depois da palavra, gente? Não é protocolo, orar depois da palavra é o momento que a gente sai daqui resolvido, decidido com Deus, a dizer, eu tomei uma postura. O Evangelho falou, o Espírito de Deus revelou para mim, pois agora eu quero graça de Deus para viver. É na oração que a gente toma a decisão. Vamos tomar decisões?
a partir do Evangelho de Jesus. Amém? Oremos. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus é o nosso Salvador e o Senhor da nossa vida. Foi tão bom, Deus, meditar que o Senhor criou os céus e a terra. O Senhor fez, e tudo que o Senhor fez é bom. E no final o Senhor disse que era muito bom, perfeito, sem defeito, sem pecado, mas nós nos estragamos, nos separamos do Senhor. Mas o Senhor resgatou todas as coisas no Redentor Cristo Jesus. E a gente conhece esse Redentor pelo Evangelho, que é poder para salvar. Senhor, aqui estamos nós pedindo que a Tua obra, Jesus, gere nesta noite relações cristocêntricas. O Senhor deu o Evangelho a Paulo e a tantos outros apóstolos, e ele chegou a nós. Pessoas se dedicaram a traduzir a Bíblia para que a gente pudesse lê-la hoje. Obrigado, Deus. De Gênesis a Apocalipse. A gente tem a Tua palavra à nossa disposição, em tantos suportes, em tantas versões. A gente tem escola à nossa disposição. A gente tem vídeos, a gente tem textos. Nós temos professores, mestres que amam a palavra e o Deus da palavra. Ajuda-nos a conhecer essa palavra para que as nossas relações saiam dela. Que a palavra seja o filtro e o critério para a gente julgar todas as coisas. Cristo é a palavra. Cristo que se fez carne e habitou entre nós para mostrar quem é Deus. Confesso ao Senhor que muitas vezes eu me encontro longe. Muitas coisas na minha vida, e pode ser que da mais de mais alguém, não seja centralizado no Senhor. Mas que bom que o Senhor sabe vir a nós. Que bom que o Senhor sabe tocar o nosso coração. Dá-nos fé para crer, Deus. Converte o nosso coração. Converte o nosso coração nesta noite, Deus. Enche de vigor e fé na palavra. Se é obra do Teu Espírito em nós, faz isso, Deus. Enche a gente de vigor para a gente continuar e recomeçar com Cristo. Dá-nos amor pela palavra, Deus. Dá-nos amor pelo Evangelho. Dá-nos fé neste Evangelho, que é poder. Livra o nosso coração de confiar em outra coisa. Livra o nosso coração de querer alguma parte do Evangelho e não ele todo. Livra, Senhor Deus, tira o nosso olhar ofuscado de Cristo, mas que nós tenhamos a visão exata de Cristo, como Ele é na palavra. Que a gente não crê em Cristo pelo achismo do outro, pelas modas evangélicas, que a gente não crê em outro Evangelho, a não ser este aqui que está preservado há tanto tempo, Deus. Oh Deus, desperta a minha vida, desperta a nossa vida. Oh Deus, faz a gente fazer uma revisão da nossa vida. Tira o medo, Deus, da gente se relacionar com o Evangelho. Tira o medo, Deus, da gente falar o Evangelho. Tira o medo da gente ouvir o Evangelho. Deus, que a gente escute o Evangelho na vida do irmão. Usa pessoas para falar esse Evangelho para mim. E me usa para falar esse Evangelho para outras pessoas, Deus. Me dá coragem de falar esse Evangelho para os meus amigos dentro da igreja. E também humildade para ouvir o Evangelho na boca de outro. Por favor, Deus, eu preciso disso. A fonte precisa disso. Que os nossos casamentos, o marido fale o Evangelho para a mulher fale o Evangelho para o marido, o filho para o pai para o filho, Deus. E assim, Cristo seja glorificado, encontrado nas nossas vidas. Oh Deus, por favor, o nosso coração clama, Deus, ao Senhor nesta noite. Deus, a gente quer crer no Evangelho, voltar ao Evangelho. Confiar no Evangelho mais do que em qualquer outra coisa. Deus, por favor, livra a gente das nossas razões ridículas, os nossos medos, os tatos, os dedos nas relações, Deus, que a gente fale e seja ousado em amor. Tua palavra é clara, Deus, Tua palavra é viva, é eficaz. Quebranta o nosso coração para a gente poder receber o Evangelho do outro, como o Senhor usou Paulo para dar o Evangelho para Colossos. Usa a nossa vida hoje para pegar esse Evangelho que está preservado e a gente dividir um com o outro. Tira a covardia, o medo de ser testemunha do Senhor no mundo,
o medo da inquirição do mundo, que o erro dos evangélicos do Brasil, Deus, não nos acovarde de falar de Jesus. Por favor, Deus, põe um vigor missionário dentro de nós. Põe um ardor evangelístico dentro de nós, por amor ao Evangelho. Esse ardor evangelístico não seja pensar no outro, só lá fora, mas ele comece dentro de casa, dentro da fonte, da gente com a gente mesmo, que a gente fale o Evangelho para nós. Muitas vezes a gente prega o contrário para nós mesmos, mas que nesta noite a gente tenha coragem de dizer o Evangelho para nós. Oh Deus, aviva a nossa vida. Deus, nós ainda estamos no meio do ano, recomeçando este ano no semestre. Obrigado pelo privilégio de dizer, eu quero pensar minha vida a partir de Jesus. Obrigado por este modelo, não só modelo distante, mas um modelo que vive em nós. Muito obrigado pelo Evangelho. A gente ama a Tua Palavra, Deus, a gente quer fazer valer a Tua Palavra na nossa vida. Essa é a verdade que nos alcançou, Deus. Que o nosso coração seja quebrantado pelo Senhor, pelo toque do Teu Espírito. É a nossa oração em Jesus. Amém.